mestrado, doutorado, pós-doc também. E nos estudos pré-clínicos, a gente utiliza modelos animais in vivo ou modelos celulares, in vitro, além de testes de toxicidade, que a gente precisa saber se a nossa molécula ela é tóxica, ou seja, se vai causar uma mortalidade muito alta. Obviamente ele não vai avançar para as fases clínicas, né? Ou, por exemplo, será que tem teratogênese associada? Como é que é essa parte? Então, a gente faz estudos de toxicidade para ver todo o efeito tóxico ali no animal e também celular. Será que esse composto ele promove, né, a proteção celular? Será que ele é um composto potencialmente cancerígeno? Né? Então a gente faz por alguns estudos de toxicidade também, tá? Na fase pré-clínica, que é o nosso foco hoje, tá? Bom, passando na fase pré-clínica, né, só para completar aqui o processo de formação e desenvolvimento do fármaco, eles vão para as fases clínicas, né? E aí é uma fase mais longa, de 4 a 7 anos, dependendo, e vai aumentando a população de forma gradativa. Começa com 10, depois 100 indivíduos, e a gente vai testando, né, em baixas concentrações, depois aumenta mais um pouquinho, para estipular ali qual é a escala terapêutica na parte humana, né? Quais são os efeitos tóxicos ou efeitos adversos que o pessoal que está na fase clínica vai apresentar ou não, né? Para poder ser lançado no mercado, tá? E no mercado, quando ele já está em uso, ele ainda fica passando por uma fase de pós-clínica, digamos assim, em que nele a gente associa principalmente os efeitos colaterais, tá? Então a gente faz esse monitoramento. Por quê? Caso tenha algum efeito colateral ou adverso que não foi identificado nem pré-clinicamente, nem nos testes clínicos, e que seja muito grave, tem que ser retirado do mercado imediatamente o fármaco ou medicamento, tá? Bom, então, dando continuidade aqui, ok. Então, na pesquisa pré-clínica, quando a gente vai lidar com testes, né, em modelos animais ou celulares, a gente tem que sempre submeter o projeto, né, ao controle, né, que a gente tem uma comissão ética, então tem que ter todo o aparato ético associado, assim como a Anvisa preconiza que esses estudos eles são, né, focados em assegurar a eficácia e a segurança do medicamento. Então, é nesse momento pré-clínico que a gente faz todo o desenho experimental e os estudos de toxicidade dele, para que a gente assegure que, no modelo animal e também no modelo celular, ele não apresenta uma toxicidade alta que vai prejudicar, né, para o ensaio clínico. Então, o pré-clínico a gente quer montar, né, apresentar literalmente a molécula em todos os âmbitos de toxicidade, de mecanismo de ação, de janela terapêutica, para que ele seja utilizado em estudos clínicos, tá? Então, antes do estudo clínico, tem que obrigatoriamente passar pelo estudo pré-clínico, seja em modelo animal, seja em modelo celular. E aí, como eu disse, o principal objetivo é fazer a triagem do fármaco, o comportamento ao qual esse fármaco vai estar associado, ou seja, o mecanismo de ação, né? E o possível efeito farmacológico e também efeitos adversos, tá? Bom, e quando a gente utiliza animais no laboratório, eu trouxe aqui só uma parte histórica, né, para a gente contextualizar. Ele foi lançado principalmente por René Descartes ali com a teoria mecanicista. Depois, o Bentham, ele realmente lançou ali um livro no qual a gente tinha que seguir uma ética para poder trabalhar com modelos animais. Poxa, eu não posso pegar qualquer animal que está ali no meio da rua e vou testar. Já pensou? Não, né? Mas antigamente era quase isso. Não tinha, assim, regras para utilizar. Então, eles faziam de qualquer jeito. E só ali em 1700 foi que realmente começou a ter esse cuidado maior, tá? E Darwin ali depois lançou a origem das espécies, né? E começou a realmente ter essa discussão entre a ética e moral no uso de animais. Inclusive, até hoje, tem muita discussão, né? Tem produto que é totalmente vegano, não testar em animais, eles não fazem
Porque tem realmente essa teoria, essa onda de não use animais. E, Nayana, qual é a sua opinião? Né? Particularmente eu, que trabalho com pesquisa, eu sei alguns desafios que é a gente não utilizar modelos animais, assim como utilizar. Eu fico também, lógico, de coração partido em utilizar os animais, mas a gente não consegue, por mais que a gente tente com inteligência artificial, apenas com modelos celulares, mostrar e prever todos os mecanismos de toxicidade e efeito que o fármaco tem, tá? Porque são organismos totalmente diferentes. Então, por mais que a gente utilize células humanas ou células, por exemplo, de macacos, que são extremamente parecidas, quando a gente passa realmente para um organismo inteiro formado, o efeito pode mudar. Então, por isso que ainda é muito utilizado o animal, porque o animal em si ele já é um sistema totalmente formado. Então, é bem mais próximo do efeito que a gente está observando nele, assim como o efeito adverso de toxicidade no humano, no animal, quando a gente compara com o humano. Então, isso dá maior segurança, tá? Para a gente bolar um medicamento, um novo fármaco, tá? Bom, mas, claro, hoje em dia, para a gente utilizar, né, os animais em laboratório, a gente tem que seguir algumas regras. A primeira delas, mais importante, a gente tem que seguir essa lei federal, no qual ela enfatiza o Conselho Nacional de Controle de Risco e Alimentação Animal. A gente segue bem a risca, a gente submete os projetos para eles aprovarem o uso. É tanto que a gente só pode utilizar os animais depois que o Conselho e a CEUA aprovam. A gente tem um número de projeto, de protocolo, é tudo extremamente documentado para a gente ter acesso a esses animais, tá? Bom, a CEUA é o que vocês, se forem fazer pesquisa, mais vai ter contato, tá? Então, na CEUA, a gente submete o projeto. Tem também a Sociedade Brasileira de Ciência Animal, mas essa daqui é realmente só para fazer como conferências, congressos, para discutir as inovações, limitações, tá? Enfim, nós voltando para a CEUA, a gente submete, né, o projeto para ela e ela vai avaliar viabilidade do projeto. Será que realmente precisa utilizar animal para essa pesquisa? Eu acho que aqui você poderia utilizar modelo celular. Então, se a CEUA vê que não tem necessidade, ela barra o projeto. É negado, volta para você, com a observação deles, e você tem que refazer o projeto ou justificar o porquê teria que usar animal, tá? E uma coisa que eles batem muito na tecla é o princípio dos 3 R's, tá? Que é o quê? Reduzir, refinar e substituir. Reduzir, eu tenho que reduzir o número máximo de animais que eu consiga, tá? Por exemplo, quando a gente trabalha com animais, a gente precisa estipular um N. E é um N, Nayana? É o número necessário por grupo de tratamento que eu tenho que ter de animais para que eu consiga evidenciar o efeito, tá? Como assim? Por exemplo, na ansiedade a gente sempre faz o grupo controle, que é um grupo que a gente não trata com nada, a gente só trata com veículo. Veículo é uma substância, como eu posso dizer, inerte. A gente coloca só salina lá, ponto in, que é um diluente que a gente mistura com um composto teste. Então a gente administra só o veículo. Ou seja, não tem nada. Então o animal vai permanecer normal, sem nenhum tipo de tratamento. Já no meu grupo tratado, eu vou estar tratando com o meu composto teste, em algumas dosagens. E depois eu comparo com uma droga padrão já utilizada na clínica, por exemplo, o diazepam, tá? Então eu trato um outro grupo de animais com diazepam e comparo os resultados, tá? E aí, para cada grupo de animal, eu preciso ter um N mínimo, porque eu preciso que seja um resultado repetitivo. Pode ter apresentado um resultado ansiolítico em um animal, mas em 4 não apresentou. Então, meu composto não é ansiolítico, porque não foi repetitivo o resultado, né? Então, a gente precisa definir um N mínimo. Por exemplo, no meu laboratório, a gente trabalha com N de 6. Então, cada grupo tratado, eu tenho que ter 6 animais, pelo menos, tá? Com o mesmo efeito, o mesmo resultado, enfim. Então, quando a gente soma tudo no projeto, isso vai dar 130 animais, 140 animais, 210 animais, enfim, dependendo do seu protocolo, né? E aí, a gente tem que justificar o número
já enfatizando isso. Tem que botar lá todos os cálculos. Ó, eu vou usar 10 animais para fazer esse teste. Vou utilizar 10 animais para tratar com veículo, 10 animais para tratar com diazepam. E a CEUA vai avaliar tudo isso. Se ela vê que não, 10 animais está pronto, diminuindo. Então a gente sempre tem que ir trabalhando nisso, tá? Aqui no refinar, a gente tem que refinar nossas técnicas. Poxa, se nesse tratamento aqui que eu vou fazer, nesse protocolo, eu consigo já avaliar 2 guias de mecanismo de ação, não tem para que eu pedir o dobro de animal, se eu posso fazer em um mesmo protocolo. Vocês concordam? E aí, a gente trabalha muito isso. Como também substituir. Nayana, mando lá um protocolo para a CEUA, a CEUA me responde. Nayana, seu projeto foi negado, porque nesse teste aqui, você consegue substituir o uso de animais por um teste em cultura celular. Ele pode fazer isso também. Então, tudo tem que estar extremamente justificado para a CEUA, para ela poder aprovar o projeto. E aí, quando a gente submete o projeto, às vezes demora 2 meses, 3 meses, 6 meses para a CEUA aprovar, tá? Porque fica lá em análise. Bom, tá aqui só mostrando realmente o princípio dos 3 R's, né? E aqui na diretriz brasileira é uma parte mais teórica mesmo, tá? Só para nível de conhecimento, aqui, acho que a maioria aqui nunca teve contato, né, com essa parte de experimentação animal. Então, na diretriz brasileira que a gente também segue, os animais no laboratório, eles são biomodelos, né, com características sanitárias e genéticas definidas, adaptadas ou produzidas, mantidos ou manipulados de forma experimental ou observacional em instalações destinadas à investigação científica. E isso aqui diz o que, basicamente? O animal que você vai usar, ele tem que ser extremamente controlado, ou seja, a produção dele tem que ser em um local específico, que geralmente é a UPA, Unidade de Produção Animal, que geralmente tem nas universidades, tá? E a manutenção deles, eles têm que ficar em um ambiente específico deles, que é o biotério, tá? Então a gente mantém eles lá, por mais que a gente faça o tratamento, eles têm que ficar lá. A gente não pode levar para casa, ele é um bicho de estimação, né? A gente não pode pegar qualquer camundongo que está andando na rua e vou pegar ele aqui e vou testar. Não, a gente tem que fazer em um ambiente controlado, claro, né? Então, sempre lembrar disso, o ambiente tem que ser extremamente controlado. Então, aqui, médicos veterinários aqui tomam parte, né, dessa situação, até para, assim, identificar, por exemplo, essa linhagem aqui, ela foi contaminada por uma bactéria, eles estão extremamente estressados, e aí isso pode influenciar no seu resultado. Então, tem que ser um ambiente extremamente monitorado, tá? Às vezes a gente nem tem acesso a onde eles se reproduzem, a gente só pega os grupos já prontos, para que eles não tenham interferência de outras pessoas. Fica só realmente o médico veterinário e o responsável técnico nessa parte da produção animal, tá? E sempre o animal tem que estar totalmente saudável, né? O aspecto, pelagem, comportamento, alimentação, todo tem que estar extremamente saudável. Então, assim, você pegou um animal que veio da UPA para você, ele está machucado, não pode usar no teste, porque já tem ali um dano, já tem algum estresse associado, então ele vai interferir no seu resultado, né? Assim como tem que ser monitorado, ou seja, tem que ter uma pessoa lá o tempo todo, todos os dias da semana, né? E um ambiente refrigerado, óbvio, até porque a gente mora em um local extremamente quente, né? Então a gente não pode deixar os bichinhos lá morrendo de calor. Então sempre com o ar extremamente controlado, em temperatura geralmente de 21 a 23 graus Celsius, tá? Comida e água à vontade, iluminação, o ciclo claro e escuro, a gente sempre controla essa parte do ciclo circadiano deles também. Bom, e aí vem a pergunta: qual animal eu vou usar no meu teste? É porque tem vários tipos de animais que podem ser utilizados na pesquisa. Tem. O clássico a gente vê os ratinhos de filme, né? O branquinho lá, enfim. Ou até os coelhos, é o que mais o pessoal fala. Mas a gente tem os camundongos aqui. Temos os ratos propriamente ditos, temos as cobaias, temos os zebrafish e temos os coelhos, geralmente a parte de dermatológica, para ver a questão tópica, tá? Assim como temos também
o que o pessoal fala, né? Particularmente no meu laboratório, a gente trabalha com camundongos, tá? Então, os famosos radinhos que a nossa colega falou. E aí, qual a diferença de rato para camundongo, Daiane? O rato ele é bem maior, tá? O rato ele fica quase no tamanho do microfone. O camundongo ele é metade disso aqui. Então, ele é desse tamanho, tá? Ele é bem pequenininho. E aí, por que a gente utiliza camundongos lá no nosso laboratório? Porque tanto a reprodução deles é mais rápida, como na investigação para transtornos mentais, a gente utiliza muitos testes e muitos animais, consequentemente. A gente precisa de um grande número de animais. Por exemplo, no meu último projeto, eu utilizei 280 animais. Então, imagina, 280 ratos, né? É bem maior o número. Então, a gente utiliza o menor organismo, digamos assim, que seja mais parecido possível com o humano. Tá? E nesse contexto, se encaixou a parte de camundongos. E aqui eu trouxe essa tabelinha que eu acho bem interessante, que é para vocês verem que os animais eles sempre foram utilizados nessa parte de pesquisa, inclusive com descobertas importantíssimas. A gente pode citar aqui a descoberta do DNA foi utilizando ratos e camundongos, a vacina antipolimielite também utilizando roedores, a quimioterapia a partir de camundongos também, enfim. Então, aqui eu destaquei só camundongos para vocês verem a importância deles, né? A gente às vezes fica com pena, e eu tenho pena, tá? Não sou uma malvada, fico também com pena deles, né? Porque eles são super pequenininhos, então esse lado emocional às vezes fala, claro, mas a gente tem que se apegar a isso aqui, porque sem isso aqui a gente não teria cura para algumas doenças, né? E muito menos os tratamentos que a gente tem hoje, tá? E aqui eu trouxe para comparar alguns cérebros, tamanho dos cérebros. Como a gente está trabalhando aqui a parte de sistema nervoso central, o tamanho de alguns cérebros, tá? Cadê o do humano? Aqui, o do humano, tá? E é o do camundongo, o tamanho, aqui. Tá? Então é bem pequenininho, é do tamanho da minha unha, aqui, tá? Super pequenininho. E por que a gente utiliza eles? Como eu disse, a questão de reprodução é muito boa, né? São rápidos, tem uma gestação muito curta, de apenas 21 dias, às vezes até 19, dependendo. São extremamente dóceis, então você pega ele na mão. Às vezes mordem, sim, claro, eles se sentem ameaçados, mas você manipula eles na mão tranquilamente, tá? Apresenta um curto período de vida, também, isso é bom pra gente. E as informações genéticas, elas são extremamente bem definidas e apresentam 99% de similaridade com os humanos, tá? Então a gente consegue inferir bem, de forma clara, os mecanismos que provavelmente vão estar envolvidos naquele fármaco que a gente está investigando, tá? Geralmente são quantos eles duram quanto tempo? O quê? De vida, eles chegam. De vida eles ficam até uns 4 meses, 5, no máximo dos máximos. Bom, e quando a gente trabalha com camundongos especificamente, no laboratório da parte de saúde mental, de investigação do sistema nervoso central, a gente tem que ter alguns cuidados. Por quê? Como eu estou falando da parte de estresse, né, principalmente associado aos transtornos, eu não quero causar nenhum tipo de estresse no meu animal. Então é totalmente proibido ter cheiros no laboratório, tá? Então nada de usar perfume quando a gente vai para lá. A gente não pode botar perfume, hidratante, creme nas mãos, porque eles sentem muito fácil o cheiro. Eles ficam super nervosos, né? Desodorante, claro que a gente pode, também não dá, né? Mas de preferência sem cheiro, né? O mínimo de cheiro possível. O jaleco a gente tende a deixar lá no ambiente, porque às vezes até quando lava em casa, o cheiro do amaciante, do sabão, eles estranham na mesma hora. Então, em período de experimentação, a gente tenta deixar lá o mesmo jaleco, tá? Ou utiliza o jaleco descartável. Como eu disse, desodorante, preferência tem cheiro, mas não precisa não usar, né? Porque senão vai ter cheiro. Alimentos não pode comer, né, no laboratório, porque senão também vai ter cheiro, vai ter estímulo para eles diferentes. Som, ruídos, então, bater porta, bater assim na bancada, isso tudo assusta muito eles, porque eles são animais extremamente sensíveis, tanto na parte
questão olfativa quanto na audição, tá? Então, nada de ruído. Falar tem que ser realmente cochichando, então já deixa. Lá quando a gente faz experimento, eu sempre gosto de fazer uma reunião antes para estabelecer, ó, fulana, você vai entrar nesse momento para fazer isso aqui. Então, todo mundo trabalha em extremo silêncio. Quanto menos ruído eu tiver, quanto menos estímulo eu tiver, melhor vai ser o meu resultado. Eu consigo fazer isso de forma reprodutiva, tá? Porque concordam que, se eu faço hoje o meu experimento em um ambiente extremamente controlado, e amanhã o Pablo vai lá, e o Pablo chega lá fazendo barulho, bate a porta, bate na bancada, vai pegar a gaiola deles, balança. Eles vão ficar extremamente nervosos. Eu vou dizer, o que é isso? Um terremoto aqui, né? Então eles vão ficar nervosos. Isso vai causar estresse nele. O resultado que o Pablo vai ter vai ser totalmente diferente de hoje, porque vai causar um estresse ao animal, tá? Então a gente tem que controlar muito isso. E claro, a gente tem que deixar o ambiente livre, né, de predadores deles. Então imagina, se eu vou fazer experimento e entra um gato no laboratório. O gato adora rato, né? Então ele vai se sentir extremamente ameaçado. Como se a gente estivesse dentro de uma piscina e botasse um tubarão dentro da gente. Vai trazer a festa no laboratório. Isso. E aí, então a gente controla muito isso, né? Toda essa questão, a gente é bem chato em relação a isso, para evitar o máximo de estresse no animal. Bom, e aí, lá a gente tem, na parte de odonto, por exemplo, é muito comum fazer pesquisa associada à dor orofacial para o envolvimento do trigêmeo, do nefrigêmeo, né? Então, os animais, eles são geralmente tratados com alguma substância teste, né? Ou por garfagem, que é a administração oral. A gente pega eles, a gente segura eles com uma mão e com a outra você insere a seringuinha na cavidade oral deles até atingir o estômago e a gente injeta, tá? Tem que ser um movimento extremamente rápido e preciso. Por quê? Se a gente fica lá tentando, imagina, você vai fazer endoscopia sem sedação. Ninguém quer fazer endoscopia sem sedação, né? Então tem que ser algo muito rápido. E assim, ele é como se fosse como eu posso dizer, você engasgou e voltou, sabe? Para eles, é basicamente isso, tem que ser muito rápido e muito preciso, tá? Essa administração. E aí exige muito treino. Então, sempre as pessoas quando vão para o laboratório, a gente faz realmente um curso preparatório. Inclusive, a gente só pode manipular os animais a partir de um curso de manejo animal, tá? Geralmente é promovido pela USP ou até a própria veterinária da UPA, ela pode fornecer tanto de manipulação de animal como de manejo, o que você tem que prestar atenção nele, enfim. Então, todo mundo só pode pegar no animal depois de um curso, tá? Bom, e além da garfagem, pode ser também por administração intraperitoneal. São as duas mais comuns que a gente usa. Mas também pode ser a administração via subcutânea. A gente administra aqui no dorsozinho dele. Levanta a pelezinha e administra. Na parte intraperitoneal também manipulamos ele, imobilizamos o animal, deixando a barriguinha, né, essa parte aqui, bem livre. E também aplicamos de forma bem rápida e precisa, tá? Sempre tomando cuidado para não atingir a parte genital dele nem a parte mediana, né? Porque pode atingir alguma artériazinha ali, enfim, vão ser afinal de laterais. Bom, e aí tratei o animal com minha substância teste. Depois eu vou induzir uma lesão na região que eu estou analisando. Aqui, por exemplo, na parte de odonto, analisa o envolvimento da analgesia do trigêmeo, né, digamos assim. E para ver se vai ter modulação aqui nessa região. Então a gente vai e pode causar uma lesãozinha. Ou a gente injeta alguma substância, né, aqui, como sei lá, capsaína, ou até mesmo faz uma lesão com a agulhinha. Dá uma furadinha aqui, ele vai ter dor, obviamente. E aí, se a minha substância é anticonceptiva, Paulo pode daqui a pouco vai falar um pouquinho de anticoncepção para vocês, né? Se a minha substância tem ação analgésica, o animal ele não vai reclamar, né? Vai ter um efeito bom. Mesmo com a lesão, ele não vai ficar apresentando incômodo de dor. E como a gente identifica isso, Nayana? A gente vê se o animal ele vai se alimentar normalmente, se ele vai ficar com esse comportamento de autolimpeza intenso, passando a mãozinha assim na bochecha. Então ele se curva e faz assim.
pano. Se ele faz muito isso é porque ele está com dor ou está nervoso, né? Lambedura é sinal de dor, incômodo. Então a gente vê também se ele vai ficar tentando lamber a patinha, passa por cima. Então a gente analisa isso. Então veja, são testes que exigem extrema concentração da gente, porque a gente tem que observar todo o comportamento do animal por determinado período de tempo. Às vezes é meia hora, às vezes é 1 hora, enfim. Então, a gente observa esses parâmetros. Para cada teste, em nossa seleção, a gente tem que observar se ele lambeu, se ele passou a mãozinha. Então, tem vários parâmetros, tá? Que a gente analisa, dependendo do que você esteja investigando. Também a gente pode fazer por estimulação térmica, na parte de hipersensibilidade. Então, vai com a plaquinha. Não é quente ao ponto de fazer uma queimadura, mas é para ter a sensibilidade. Sabe quando a gente está escovando o cabelo? E sente o calor passando? Então, a gente vê se ele vai ter o reflexo de afastar o rosto, tá? Nessa parte. Por conta da dor. Tem a parte mecânica também. Então, faz uma leve pressãozinha para ver se ele vai doer ali naquele ponto e ele afasta. Então, tudo isso a gente vai vendo se está tendo ação anticonceptiva, né? Analgésica. A gente quantifica também o tempo de permanência durante o estímulo, porque, por exemplo, se o animal está com efeito analgésico, ele concorda que ele vai deixar mais tempo aqui o estímulo. Se não está com a parte analgésica, ele vai tirar imediatamente. A gente não vai deixar, por exemplo, a mão da gente com uma boca de fogão assim queimando. Não, né? Da mesma forma é o animal, ele vai ter o reflexo de puxar. Né? Então, assim a gente consegue inferir que a parte analgésica está funcionando ou não. Já no modelo de ansiedade, que é a parte do momento que eu trabalho mais, a gente também utiliza, né, os camundongos, geralmente com 25 a 30 gramas, para vocês terem noção do tamanho deles, é bem pequenininho mesmo. No ambiente controlado, sempre mantém essas condições. E nos testes comportamentais para ansiedade, nós fazemos muito labirinto em cruz elevado, que realmente parece um labirinto em formato de cruz, e ele é suspenso no chão, em torno de 30 a 40 centímetros, tá? Dou uma corridinha, tá? Também tem a caixa clara escuro, são 2 ambientes separados por uma portinha, com incidência da luz clara em um deles e no outro fica totalmente escuro. Temos também o campo aberto, que é um campinho, e a gente coloca esse ciclozinho de... Não é de vidro, parece plástico. Acrílico, obrigada. Acrílico. E também o rota-rota para ver a questão motora dele, tá? O ninho relaxante. E aqui a gente faz também a administração, geralmente ou gavagem ou intraperitoneal. E após 60 minutos, a gente submete os animais aos testes. Aqui no diazepam, a gente faz a intraperitoneal e utiliza o diazepam por ser uma droga padrão, o benzodiazepínico utilizado para a parte de ansiedade, né? E aqui a gente observa os parâmetros durante 5 minutos em cada equipamento. Então, o mesmo animal vai passar por todos os equipamentos, tá? De forma seguida. Ele passa primeiro no labirinto em cruz elevado, depois na caixa clara escuro, depois no campo aberto e por último no rota-rota. No rota-rota, a gente só analisa quando é o grupo tratado com 4 mg de diazepam. Porque lembrou que, dependendo da dosagem, o efeito é diferente. Então, com 4 mg, o animal cede completamente. Eu quero ver se a minha substância ela vai ter o efeito sedativo ou não. Então, eu comparo com essa mesma dosagem. Tá? Bom, no labirinto em cruz elevado, os parâmetros que a gente vai observar são o seguinte: é o número de entradas no braço aberto e o tempo de permanência no braço aberto. Por quê, né? De onde vem a lógica disso? Os animais, ou seja, os roedores em si, eles têm a diglotaxia muito forte, ou seja, eles tendem a ficar em locais que tem onde ele se encostar e onde ele tem a andar sempre escondidinho. Você nunca vê um camundongo, um rato, correndo no meio da rua assim livremente, é sempre por paredes, porque eles têm medo, eles se sentem mais seguros quando eles estão com paredes, tá? Assim como ambientes muito claros eles não gostam, eles sempre estão escondidinhos, em locais escuros, abafados, o que eles preferem, tá? Então a gente quantifica exatamente o número de entradas no braço aberto e o tempo de permanência. E o que isso significa? Se o meu animal fica mais tempo
no braço aberto, né, e entra mais vezes no braço aberto, é porque ele está tranquilo, ele não está ansioso ao ponto de ficar escondido ali no braço fechado. Ele está num efeito ansiolítico legal, no qual ele consegue se sentir seguro para explorar o ambiente, mesmo estando sem parede e com luz, tá? Então ele se sente mais à vontade para explorar. Aqui eu trouxe um vídeo, eu vou passar bem rapidinho, porque eu sei que meu tempo está se esgotando, mas eu acho interessante porque como vocês nunca viram, então dá para ter noção de como é. Então, ó, a gente pega ele, coloca sempre no centro do labirinto, tá? E soltou, começou a contar 5 minutos. E a gente vai ver o número de entradas, tá? E já está contabilizando que ele está no braço aberto. Ele ficou no braço aberto. Foi pro outro, já contar o número de entrada ali também. A gente vai contabilizando isso. Tá lá os segundos rolando. Ele tá bem tranquilo isso. Tá? Veja que ele explora tranquilamente, para, olha lá para baixo, geralmente eles têm muito medo disso. E daqui a pouco ele vai se esconder, volta, vai de novo, veja, ele está muito tranquilo. Então, aqui é uma efeito ansiolítico claro. Se isso se repete em todos os meus animais, daquele grupo do meu composto, é um bom indicativo de que meu composto teste é um composto ansiolítico. Tá? Então, é um ótimo candidato a ser um fármaco para tratar a ansiedade. Tá? Bom, aqui no campo aberto, a gente vai analisar 4 parâmetros. Eles são mais confusos de observar, mas é o número de hearing. Hearing é a capacidade exploratória, então ele fica suspenso sobre 2 patas e faz isso aqui. Tá? Ele fica literalmente explorando assim, tentando olhar ao redor dele. Isso quando ele faz, ele está ok, ele está tranquilo, porque ele quer explorar o ambiente, então ele está se sentindo confortável. Tá? Também analisamos o número de grooming. Grooming é um movimento de autolimpeza. Ele está nervoso quando ele faz isso. Está nervoso, ele fica se limpando, tá? Então, o número de grooming, ele está mais ansioso, então ele quer que esse número baixe. E o número de quadrados cruzados com as 4 patas, ou seja, se ele está explorando bem o ambiente, ele está menos ansioso, tá? E não estou prejudicando a parte locomotora dele, meu composto, certo? Então, a gente analisa esses 4 parâmetros aqui. Esses 3, perdão. E aqui, da mesma forma, a gente coloca o animal lá. E durante 5 minutos de longe, a gente não pode ficar muito perto, porque senão ele se assusta e isso interfere no resultado. A gente deixa ele lá, então, ó, ele está cruzando, está explorando, tá? Fez o healing agora, tá tranquilo, está explorando. Isso é indicativo de que eu estou com um composto ansiolítico funcionando, tá? Então, ó, ele está super de boa. Indicativo de ansiolítico. Aqui, na caixa claro escuro, como eu disse, é uma caixa que a gente divide ela em composto, um compartimento claro e um compartimento escuro, e ela está dividida por uma portinha pequenininha, tá? Aqui a gente é bem parecido com o labirinto, a gente analisa o número de entradas no compartimento claro, tá? E o tempo de permanência no compartimento claro. Se o animal vai mais para o compartimento claro, é porque ele está tranquilo, ele está se sentindo seguro para explorar aquele compartimento. Então, ele está com o efeito ansiolítico ok, tá? Está funcionando. Então, a gente também, ó, esse é o equipamento dele lá. Ele vai vir colocar o mudando. E aí a gente observa. Já está contabilizando que ele já entrou, já se escondeu. A gente vê se ele vai voltar ou não. Quando ele está muito ansioso, por exemplo, por grupo veículo, ele não é tratado com nada. Como isso é um comportamento inato ao animal, ele mal sai dali, da parte escura. Então, quando a gente trata com diazepam, que é o nosso controle positivo, ele fica muito tempo, a maioria do tempo, na parte clara. Ou seja, ele tem um efeito ansiolítico ali tranquilo. Então, a gente comprova que realmente está funcionando. E quando bota o nosso composto, a gente compara com o diazepam e com o grupo que não foi tratado. Tá? Bom, aqui eu trouxe só alguns para depressão. Estou terminando, Chico. A gente faz muito nado forçado, tá? Então a gente vê a ameaça, a resposta dele frente a uma ameaça de afogamento, em que a gente analisa principalmente o humor negativo, o ânimo ou o humor negativo dele. Então a gente enche ali um becker, de 1 litro, mais ou menos, não, 5 litros, perdão, e coloca o animal
equipe de apoio. E a gente vê, principalmente, o tempo de inatividade que ele vai estar e o tempo de nado. Quanto maior o tempo de inatividade, ele está mais depressivo. Quanto maior o tempo de nado, ele está menos depressivo. Tá? São testes preditivos, então extremamente observacionais. Então, a equipe que vai estar trabalhando no experimento tem que estar extremamente bem treinada, tá? Para conseguir quantificar esses resultados. Outro feito para a depressão também, a gente faz uma suspensão pela cauda, então a gente suspende o animal pela caudinha, tá? Em um local que não tenha suporte embaixo, então ele fica de frente para o chão, né? E a gente analisa a imobilidade do animal, como também a flexão. É a mesma percepção. Quanto maior a imobilidade dele, mais depressivo o animal está. Quanto menos imóvel, ou seja, quanto mais tentando se soltar dali, mais atividade antidepressiva eu tenho, tá? No meu composto. Bom, isso foi só um resumão, né, do que a gente faz. Tem muito mais testes. Tem a parte de estresse oxidativo que a gente faz a retirada do encéfalo do animal e aí vai analisar realmente os parâmetros neuroquímicos envolvidos, quantificar ali os espécies reativas de oxigênio, que a gente viu que está muito envolvido nesses transtornos. E, enfim, foi só realmente um ganchinho, uma colherzinha de chá para vocês verem um pouquinho, só ali a pontinha do iceberg do que é feito no laboratório, tá? Espero que tenham aproveitado essa parte de um pouco de experimental. Estou à disposição para qualquer dúvida,